No vídeo de hoje eu vou falar sobre as sequências numéricas, que apesar de ser um conceito relativamente simples, é de extrema importância na análise matemática, além de aplicações da estatística até a física moderna. As sequências são objetos matemáticos relativamente simples, é fácil de escrever. Você vai tomar um conjunto de números e colocar ele em uma lista ordenada. Então você tem o primeiro número, o segundo, o terceiro e assim vai. Finito a infinito. Isso é uma sequência. Eu vou apresentar aqui 3 exemplos de onde eu tenho esse conjunto ordenado de dados, uma lista de números, para ficar bem claro utilizações delas aqui. Aqui uma utilização mais estatística. Eu estou montando um histograma de notas. Eu peguei a planilha de notas dos meus alunos do mês passado, de álgebra linear, e coloquei aqui distribuindo da seguinte maneira. Para cada valor de nota entre 0 e 100 inteiro, eu coloquei a quantidade de alunos que obtiveram aquela nota no semestre. Então essa é a minha sequência, quantidade de alunos por nota do semestre. Nesse caso, eu estou coletando dados a partir de um experimento. O que é esse experimento? Eu estou considerando que tem um corpo movendo em linha reta por 90 metros e eu coloquei em algumas marcas ao longo dessa trajetória, onde eu vou medir o tempo que o corpo levou para chegar até aquela marca. Então, dada uma posição da trajetória, eu estou dando o tempo que ele levou para chegar lá. Essa é a minha sequência. Nesse exemplo, eu tenho o número de casos novos registrados, notificados de Covid-19 no Brasil. Do lado esquerdo está ordenado por dia, no lado direito por semana. Então aqui minha sequência consiste de a cada dia ou semana a quantidade de casos notificados nessa data, nesse período. Então observe que em todos esses exemplos a gente tem uma lista de números, ou você pode pensar como uma tabela, onde você relaciona cada elemento com uma ordem. Matematicamente, a gente fala isso que é uma ordenação, ou seja, você está associando o número natural, né, que a gente usa para fazer as ordens, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e você está associando a cada elemento dessa sequência, que a gente vai chamar de termo. Então, só para fixar uma notação, eu vou usar a letra N para indicar um número natural que indica a sua ordem, e A índice N, ou AN, o termo da sequência que está na ordem N. Então a gente vai pensar assim, uma sequência é uma lista ordenada de elementos que começa do primeiro, segundo, etc. Ela pode ser uma lista finita, que tem um máximo, né, um termo maior, de maior ordem, ou pode ser uma infinita, onde você não está preocupado com o fim da lista. Você permite que vá acrescentando mais termos, e aí isso vai depender da aplicação ou do fenômeno que você está descrevendo. Essas listas que eu apresentei nos exemplos, elas são dadas por tabelas, que é uma maneira comum quando você tem uma coleta de dados. Só que na matemática a gente costuma estudar mais profundamente aquelas sequências que são dadas por fórmulas. A gente pode apresentar fórmulas recursivas, o que é isso? Onde um termo da sequência depende dos anteriores, você precisa conhecer os anteriores para conhecer um novo termo da sequência. Ou a fórmula funcional, ou fórmula explícita da sequência, onde cada termo da sequência é dado por uma fórmula explícita que depende só da ordem desse elemento, desse termo. Nesse sentido é interessante, seja em forma de tabela, ou seja por fórmulas recursivas ou funcionais, é interessante a gente salientar aqui que uma sequência é um tipo de função. É uma função cujo domínio é um subconjunto dos números naturais para você fazer a ordenação, e o contradomínio seria o conjunto dos números reais, valores numéricos que você pode associar a cada ordem. Nesse sentido, você pode pensar que é uma função discreta, né, onde o domínio é um conjunto discreto. Nesse sentido, usando fórmulas recursivas e explícitas, eu vou apresentar 3 sequências que a gente conhece bem. 2 a gente já aprende lá no ensino médio, né, que é a sequência aritmética e a geométrica, e uma outra que é mais curiosa, que é a sequência de Fibonacci. Bem, como a gente aprende no ensino médio, né, uma sequência aritmética é quando você toma um termo inicial e você vai somando uma constante sucessivamente nesse termo. Então, desde que você conheça o primeiro termo da sua sequência, os termos seguintes são sempre o termo anterior somado desse número constante que a gente chama de diferença comum. Se você quiser uma fórmula explícita, é só pensar um pouquinho, a gente deduz lá no ensino médio mesmo, né? Por exemplo, se eu quero chegar no 8º termo de uma sequência aritmética, quer dizer que a partir do primeiro eu vou ter que somar 7 vezes a diferença comum. Ou seja, para chegar num termo de ordem n, eu preciso pegar a partir do primeiro termo e somar n menos uma vezes a diferença comum.
Vou mostrar aqui o gráfico de um exemplo de uma sequência desse tipo, plotando os pontos dela num plano cartesiano. Vamos representar graficamente a sequência aritmética com o primeiro termo 7 e a diferença 2. Eu vou plotar alguns pontos dela aqui para a gente ir acompanhando. E é fácil a gente perceber que os pontos vão aparecendo de forma alinhada. De fato, se a gente pensar na fórmula da sequência como uma função real, o gráfico é uma reta porque a gente tem uma função afim. De forma análoga também a gente tem a sequência geométrica, só que em vez de você a cada termo você acrescentar somando uma constante, na geométrica você multiplica por uma constante. Então, de uma maneira recursiva, cada termo da sequência geométrica é o termo anterior multiplicado por essa constante, que é a razão comum, e de forma explícita você pode pensar que você consegue chegar no termo de ordem n da sua sequência multiplicando pela razão comum n menos uma vezes. Vamos plotar também no plano cartesiano alguns pontos de uma sequência geométrica. Vamos considerar agora uma sequência geométrica de razão meio, primeiro termo 1, e eu vou plotar também alguns pontos para a gente poder perceber o que vai acontecendo. Estou pegando metade da metade, então você percebe que os pontos vão decaindo, mas sempre de forma positiva ainda. E se a gente plotar a função real associada a essa fórmula, a gente vê que tem uma função exponencial decrescente. Só para dar mais um exemplo, termo de curiosidade, a sequência de Fibonacci, que ela é dada por uma forma recursiva simples, mas que diferente dos casos anteriores, você precisa de conhecer dois termos anteriores. Então, se eu começar com dois termos iguais a 1, primeiro termo sendo 1, segundo termo sendo 1, no terceiro termo em diante, eu vou fazer o seguinte. Um termo vai ser a soma dos dois anteriores. A fórmula fechada dessa sequência requer um pouco mais de ferramentas para poder ser obtida, fórmula explícita, mas está aqui, ó. A fórmula explícita dessa sequência ela depende de um número famoso também, que é o número áureo. Agora, com base no que eu fiz nesses exemplos agora da aritmética e da geométrica, vocês perceberam que eu plotei pontos da sequência e depois eu tracei o gráfico de uma função contínua que passa por esses pontos. Vamos analisar um pouquinho o que significa isso. Quando você tem uma sequência, seja dada por uma fórmula ou não, você pode perguntar se existe uma função real que passa pelos pontos da sequência. Ou seja, o gráfico é uma curva que passa pelos pontos da sequência. Ou de outra forma, você quer saber se essa função coincide com os valores da sequência quando você calcula em valores naturais, de 1, 2, 3 em diante. Quando isso acontece, quando você acha uma função real, contínua, desse jeito, você fala que você está fazendo uma interpolação da sequência. Você está interpolando o valor da sequência usando uma função real. Então você está transformando um objeto que a princípio era discreto, um conjunto de pontos isolados, num objeto que é contínuo, uma linha contínua conexa, que seria o gráfico da função. Mas a interpolação não é uma coisa muito realista. Em geral, quando você tem uma sequência que parte de um conjunto de dados que você obteve, esses pontos eles não vão estar exatamente sobre uma curva, não necessariamente. O que a gente tenta fazer nesse caso é um ajuste de curvas, ou seja, eu vou querer ajustar os pontos da minha sequência a uma curva mais próxima possível. Isso acontece porque quando você coleta dados através de medidas, todo instrumento de medida tem um erro de medida, que depende da precisão dele. Então você nunca vai achar o valor exato, você acha um valor com uma margem de erro. Então a ideia da gente trabalhar com ajuste é que a gente possa considerar que dentro dessa margem de erro eu consigo achar uma função que se aproxima dos pontos. Não precisa interpolar exatamente, mas se ajusta melhor aos pontos. E a gente tem várias técnicas para isso, tem a aproximação por mínimos quadrados, tem as regressões, e a estatística usa muito isso para poder estimar valores ou estimar parâmetros de alguns modelos matemáticos. Só para a gente retomar os três primeiros exemplos, que são mais aplicados, digamos, aquele exemplo da frequência de notas é um exemplo usado muito na estatística. Ali naquele caso, você vai estar mais preocupado em entender como se dá a distribuição dos dados. Você quer entender em que parte ali, quais notas tem maior concentração de alunos ali que obtiveram aquela nota. Aí, a partir daí você tira a média, desvio padrão, vários estudos de distribuição de probabilidade que a gente faz na estatística. Já nos outros dois exemplos, é mais interessante você buscar um modelo matemático
que descreve o processo ou fenômeno que você está descrevendo neles. Porque a partir daí você vai ter uma ideia de que gráfico, que função que você espera que os pontos estejam mais ajustados. No exemplo do experimento físico, você está medindo o tempo em cada posição, você dali consegue estimar, por exemplo, que o corpo está se movendo em velocidade constante, em movimento retilíneo uniforme. Isso a gente pode observar pelo gráfico que parece uma reta. E aí você pode tentar obter qual que é a reta que melhor se ajusta àquele conjunto de dados e a partir daí você consegue estimar, por exemplo, a velocidade. Quanto mais dados você tiver, melhor fica a aproximação pelo ajuste de dados. No caso do modelo matemático da epidemia, você vê que você está ordenando pelo tempo, né? Então, o que seria interessante ali? Primeiro, você sabendo qual o modelo matemático que explica como que se dá o crescimento daqueles números, você vai ter uma fórmula matemática, ou exponencial, logística ou alguma outra curva mais adequada que explique melhor, que acompanhe aqueles dados. E a partir daí você pode fazer um processo de extrapolar, ou seja, o que vai acontecer num futuro próximo? O que eu posso esperar se esse modelo for realmente o modelo mais ajustado? E é a partir daí que surgem as estimativas. E tendo estimativas você pode planejar melhor como lidar com a epidemia. Isso, por sua vez, nos traz uma outra questão que está associada ao estudo das sequências, que é a análise assintótica. A análise assintótica se aplica a sequências que são infinitas, ou seja, que você pressupõe que ela pode ter uma continuidade sem um fim determinado. No caso do exemplo da frequência de notas, isso não acontece, a sequência é finita pela natureza do problema. Mas no caso do movimento ou no caso da epidemia, você pode pensar que mesmo que o tempo não seja infinito, mas ele pode ser longo o suficiente para você considerar, como se fosse um tempo infinito matematicamente, para poder trabalhar com as ferramentas da análise assintótica. E o que é fazer análise assintótica? É calcular o limite no infinito, que é o objeto que a gente estuda no cálculo do curso de exatas. O limite no infinito de uma sequência, ele quer analisar como que acontece com os valores da sequência à medida que o n vai crescendo, ou seja, à medida que você aumenta a ordem dos termos, o que acontece com esse valor? Ele tende a crescer ilimitadamente? Ele tende a convergir para um valor? Ou ele tende a ficar oscilando? No caso que a gente percebe um comportamento de aproximação de um valor numérico, ou seja, a convergência, a gente fala que o limite existe, nesse caso o limite da sequência existe, ou que a sequência converge. E aí no estudo da análise assintótica, a gente está preocupado com isso, determinar quais sequências convergem, quais divergem e como isso acontece. Só para dar dois exemplos simples, se a gente tomar o exemplo que eu falei da nossa sequência geométrica de razão meio, você pode perceber ali que ela tem uma convergência para zero. Aí eu deixo para vocês pensarem e meditarem um pouquinho com isso, pelo menos intuitivamente. Mas vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar a sequência dos números do tipo 1 sobre n. Então você tem 1, meio, 1/3, 1/4 e aí vai. São frações com o numerador sempre igual a 1 e o denominador vai aumentando. O que acontece quando esse denominador vai aumentando, ou seja, quando o n vai crescendo, o que acontece com os valores dessa sequência? Duas coisas que dá para perceber fácil aqui. Essa sequência só tem termos positivos, então nunca vai ser menor que zero ou igual a zero, nenhum termo dessa sequência. E na ordem que a gente vai aumentando o valor de n, os valores dessas frações vão diminuindo. Você está pegando o número 1 e dividindo cada vez por um número maior, então o resultado é cada vez um número menor. Sem entrar em muitos detalhes formais, isso é o que a gente chama na matemática de tender a zero. Quando os valores da sequência vão convergindo para zero, eles vão diminuindo cada vez mais de tamanho, mas sem ultrapassar a barreira do zero, ou seja, sem ficar negativo. Em particular, o que está por trás aí é o que a gente chama da sequência monótona, da convergência monótona. Você tem uma sequência que ela está decrescendo sucessivamente, só que com uma barreira que ela não passa do zero. Isso obriga a sequência a convergir para o valor. Esse é um caso fácil de entender e visualizar de sequências que convergem. Só como um exercício aí, de pensar, pega a sequência aritmética e geométrica e tenta analisar. Quando eu mudo o valor da razão, o que pode acontecer com a minha sequência? Ela tende a crescer ilimitadamente? Ela tende a convergir para algum valor? Como é que se dá o comportamento assintótico dessas duas sequências? Bem, eu vou parar por aqui para falar de sequências, o que só dá uma ideia geral de como uma ferramenta que parece simples, ela tem uma grandeza teórica por trás e de muitas aplicações associadas. E no próximo vídeo eu vou fazer uma continuação disso falando das séries, que é uma maneira de você pensar na soma dos termos de uma sequência.
Então, obrigado mais uma vez por assistir o vídeo, curtam, compartilhem e participem do canal.